Boa noite. Ele iniciou suas atividades aos 12 anos de idade. Profundo conhecedor e admirador dos Beatles, gosta de futebol, admira o magistério e ama a comunicação. Estudioso de idiomas como italiano, francês, espanhol e do inglês. Querido por toda a população do Cariri e respeitado por todos os colegas dos meios de comunicação, os quais têm uma relação afetiva e respeitosa. Estou falando do professor João Hilário Coelho Correia, e é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, nosso querido professor João Hilário, ele que veio abrilhantar o nosso programa aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz, me sinto muito agradecido pela sua presença. Boa noite, professor. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Leite. Boa noite aos seus telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui. Me sinto muito honrado em ser escolhido para participar do Café com Leite, esse programa de tão bom nível e um programa já de não somente de tanta credibilidade, mas sobretudo de tanto respeito das pessoas que o assistem. Eu sou um dos que o assistem e tenho pelo Leite muito respeito pela sua iniciativa muito original aqui na nossa região. Até o nome é original. Até o nome original, né? Sim, para um programa de rádio, né? De TV. Quem ousaria colocar o nome Café com Leite se não tivesse o nome Leite? O nome Leite, né? João, eu lhe asseguro que a emoção geralmente é daqueles que são entrevistados. Mas hoje a emoção é minha, viu? De você estar aqui no nosso programa. E afinal de contas, você é respeitado no rádio e na televisão. Então, por isso é um motivo de muito orgulho. Agora, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber, você desde os 12 anos de idade, que é apaixonado pela radiofonia, né? Pelos microfones. Mas o que te inspirou a isso? O que te levou a isso? Porque 12 anos de idade você está assim, aflorando, né? Na adolescência. A emoção é minha de estar aqui no seu programa, Leite. Pode estar certo disso. E o amor pelo rádio começou muito antes dos 12 anos. Muito antes, né? Muito antes. Porque meu pai era um audiófilo muito frequente. Papai era louco por rádio. Meu tio mais velho, meu pai era o caçula da família. Meu tio mais velho era pregoeiro de leilões em Barbalha. O irmão mais velho dele era pregoeiro de leilões, quando ainda nem tinha microfone. E ele também foi pregoeiro de leilões, já na época do som, do microfone. Seu pai. E ele era locutor voluntário da prefeitura de Barbalha. A prefeitura tinha um serviço de alto-falantes e à noite, às 6h30 da noite, entrava no ar e meu pai era o locutor da noite. E me levava pegado à mão e eu, 6, 7 anos de idade, já ia com ele e papai falava ao microfone e eu, menininho, já colocava os discos para rodar. Quando ele anunciava uma música, eu colocava. Eu era um operador mirim. Né? Voluntário, como ele, fazia esse trabalho voluntário para a prefeitura. E assim foi, papai tinha um vozeirão muito bonito, modéstia à parte. E então foi. E depois, aos 12 anos de idade, é que um tio meu, tio afim meu, criou o Cine São José. Ele era advogado, funcionário dos Correios e presidente do Círculo Operário de Barbalha. E ele criou o Cine São José, um cinema para angariar fundos para a entidade que ele presidia. E junto com o Cine São José, o serviço de alto-falantes do Cine São José, com vários projetores de som na cidade. E aí, aos 12 anos, perto de completar 13, lá estava eu, anunciando os filmes, anunciando músicas no serviço. Os seus primeiros momentos no microfone. Ao microfone, sim, foram os primeiros momentos. Foram no serviço de alto-falantes do Cine São José. Então, isso alguns você amigos traz de Barbalha
alguns memorialistas de Barbalha, muito amigos, tem fotos minha lá nesse serviço de alto-falantes no São José. Maravilha. Isso já vem no sangue, né? Já tem a família, pai, tio, tudo envolvido, né? Com Papai a comunicação. era locutor e também era apresentador de comícios. Papai era compadre de um ex-prefeito lá da cidade de Barbalha e gostava muito dele. Uma época que não era por profissionalismo, né? Papai não ganhava nada por isso, mas dava uma força. E você tem essa relação. Olha, veja só. Esse amor, primeiro, né? Amor à primeira vista pela comunicação, pela radiofonia, pelo microfone em si. Mas tem outros amores que lhe envolvem, né? Em termos de trabalho, como futebol, eu te vejo comentando futebol. Eu te vejo fazendo palestras. Eu te vejo envolvido com o magistério. Isso foi com o passar do tempo, mas a paixão primeira sempre voltada para a radiofonia. Foi minha primeira atividade, digamos assim, de trabalho. Feita com amor. Foi a radiofonia. E depois veio o magistério, né? Depois veio participar de entidades na cidade de Barbalha, né? Depois veio, ainda rapaz, veio um certo amor por criar gado, criação de gado, não é? Que desde rapaz... Que ainda hoje persiste, né? Persiste, é uma paixão muito grande, muito né? grande. Uma paixão muito grande. E como consequência talvez de uma certa popularidade, não de um projeto de vida, mas de uma certa popularidade, veio a política. Veio a política. Lá por volta da década de 80. Minha primeira eleição foi... Aliás, em 1970, eu participei da política estudantil. Eu fui eleito orador oficial do Centro Estudantal Barbalhense, dia 21 de abril de 1970, com 502 votos dos 602 votantes. Eu tive 502 votos. Olha, até hoje foi a votação maior já registrada na história. Que ano foi? Que ano foi? 21 de abril de 1970. 70. Isso aí, em Barbalha, nessa época, não elegia um vereador não, que 502 votos? Sim, muito mais. Muito mais, né? Isso aí, vereadores, os mais votados, tinham essa votação. E foi eu me lembro bem de que quando terminaram as apurações, no dia à noite, houve uma grande passeata na cidade. A nossa chapa se elegeu todinha, eu fui o mais votado da chapa, mas a chapa se elegeu toda. Completa, né? E o presidente dessa chapa é hoje vice-prefeito de Fortaleza. Gaudêncio Lucena. Já esteve aqui no programa. Ele é hoje o vice-prefeito de Fortaleza. Ele era o presidente, eu era o orador oficial. Ele teve 379 votos e eu tive 502. E era votado de forma individual? Individualmente. E toda a nossa chapa foi eleita. Presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, orador oficial. Que maravilha. Falando aqui com o professor João Hilário, com essa saúde maravilhosa que ele tem, eu quero falar do laboratório LAMIC, né? LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Um abraço a todos que fazem o laboratório LAMIC aqui na região do Cariri. Um abraço a doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo, doutora Socorro Cabral e Ivanilson, que administra muito bem, e toda a equipe, enfim. Um abraço fraterno a todos que fazem o laboratório LAMIC. Professor João, aí veio, depois dessa política estudantil, né? Geralmente os políticos passam por essa fase estudantil, né? Aí vem para a política partidária, o querer do povo, né? E aí João se lançou candidato, em 82, né?
Seu primeiro mandato foi por aí? Primeira eleição foi em 82. Primeira eleição, Antes disso, né? teve também o futebol, não é? Eu fui fundador da Liga Desportiva Barbalhense, em 1977. E também concorreu. Em 77. Foi aclamação. E fui o primeiro vice-presidente, porque o presidente foi um dos cofundadores, o grande desportista de Barbalha, Augustinho José dos Santos, que foi presidente por muitos anos. Eu sempre era vice-presidente, porque cabia a ele tocar o esporte lá na cidade de E Barbalha. vinha também, ou seja, a paixão pelo esporte também já nascia, né? Amador, Jogador também não sabia dessa. Eu acho que o Cariri não sabia, o Juazeiro não sabia dessa parte não, que se era jogador não, amava o futebol sim. Fui jogador, campeão barbalhense de 1969, amador, pelo São José. Alguns amigos têm fotos do São José lá em Barbalha. Fui técnico de futebol do Cariri, Associação Atlética Cariri, de Barbalha. Fui supervisor de futebol da seleção barbalhense, que jogava intermunicipal. E o meu apreço pelo esporte, pelo futebol também, acho veio que daí, né? vai ficar comigo até o fim. Muito bem. E hoje comenta de forma muito louvável o futebol, onde eu tenho a oportunidade algumas vezes de ouvi-lo fazendo os comentários, né? Aí lá em meados de 82 veio a política partidária. Eu era uma pessoa que, veja bem, os primeiros videocassetes de Barbalha, as pessoas me chamavam para ir montar. Os primeiros relógios digitais, as pessoas me chamavam para eu acertar direitinho. As primeiras calculadoras que vinham com manual em inglês, as pessoas me convidavam para traduzir isso, já gostava de inglês desde pequeno. Eu lia muitas epístolas na missa, não é? Eu participava da política estudantil, eu tinha muitos amigos, eu tinha muita amizade. Você não tinha, você tem. E era popular lá na cidade de Barbalha. Então, fui um dos fundadores da Rádio Salamanca de Barbalha, em 1976, primeiro locutor, primeiro diretor artístico, primeiro redator, primeiro apresentador de jornal, apresentador de programa de música. Eu só não fui cobrador. Mas as demais funções de uma rádio. Mas só não fui cobrador, mas todas as outras funções praticamente eu exerci na rádio. E então, depois de tudo isso, veio uma eleição de 1982, eu ainda era jovem, tinha 29 anos, e um dos lados políticos de Barbalha me escolheu por unanimidade, sem nenhum questionamento. Muito ao contrário, só eu não queria. Então você não queria, mas o povo queria. Os lados políticos, todos da Na época cidade, tinha dois partidos, não era? PDS, PMDB? Eram partidos, cada partido tinha 3 sublegendas, podia ter 3 sublegendas. Certo. Então, numa dessas sublegendas, eu fui candidato a prefeito pela primeira vez. E foi uma campanha longa, eu fui indicado em maio, e a eleição era em novembro. Foi uma campanha bastante longa. E já podia fazer campanha, na época? Não tinha tantas proibições como hoje. Não hoje, podia fazer comício, não tinha comício. A época do comício só depois das convenções. Mas as visitas eu já comecei cedo. Tá certo. Que me oportunizou visitar. Ou seja, você não queria. Todo o município. Você não queria, mas depois que lhe indicaram, você disse, agora eu quero. Assumiu a responsabilidade. Achei que era um momento de prestar serviço à cidade. Achei que era um momento de prestar o serviço à comunidade. E em assim sendo, não tinha como me furtar, porque as pessoas queriam muito, meu partido, as pessoas da rua me falavam muito, me encorajaram bastante. Eu já era professor também na cidade, os meus alunos, a escola inteira, uma grande festa, e isso resultou na vitória, na eleição. Conversando com o professor João Hilário, ele falando dessa sua história maravilhosa, começando a entrar na política, no gostinho da política em 1982, onde assumiu no dia 1º de janeiro de 1983. No próximo bloco ele vai conversar um pouquinho sobre a
as suas obras, o que você fez e o que deixou de fazer porque não deu tempo. Mas agora eu quero convidá-lo a saborear uma água mineral São Geraldo, professor. Chegou aqui, eu tenho o prazer de servi-lo uma água mineral São Geraldo que apoia o programa Café com Leite. Não só água mineral, mas todo o grupo São Geraldo. Matar a sede com sabor e emoção só com os produtos São Geraldo, reconhecido pela sua qualidade como o melhor refrigerante e água do Brasil. Água mineral São Geraldo. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral São Geraldo porque ela é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem a cajuína São Geraldo aqui na região do Cariri. Esse refrigerante maravilhoso que gelado ou sem estar gelado tem um sabor inigualável. E agora vamos saborear um cafezinho. O professor João Hilário, um cafezinho aqui eu tenho o prazer de servi-lo, viu? Enquanto nós saboreamos esse cafezinho, deixa eu falar aqui da Uniodonto Cariri. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando alegria. Um abraço a todos que fazem a Uniodonto em todo o estado do Ceará, plano de saúde bucal maravilhoso, a quem eu recomendo. Todos os nossos funcionários da empresa Leite Contabilidade possuem o plano de saúde Uniodonto. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Acesse a nossa página programacafécomleite.com.br e também o Face do programa nesse intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Mais um registro de uma marca feita pela empresa Leite Marcas e Patentes. Hoje a marca Química e Companhia do nosso amigo Edilberto Grangeiro, que veio aqui receber o registro da sua marca aqui no programa Café com Leite. A quem eu quero passar as suas mãos, Edilberto, obrigado pela sua presença e parabéns pelo registro da marca Química e Companhia. Obrigado, boa noite a todos. Leite, é uma satisfação receber isso aqui. Saber que depois de uma batalha consegui registrar a marca Química e Companhia, que já está no mercado há 10 anos. E eu estou muito satisfeito de receber esse certificado e saber que a marca hoje é uma marca protegida nacionalmente. E estou alegre também porque é uma marca que eu consegui consolidar. É uma marca muito conhecida já, que ganhou fronteiras, vamos dizer assim. Edilberto, Química e Companhia, você produz algum produto químico? Não, Química e Companhia, ela vem o seguinte. Primeiro nós vendemos matérias-primas para todos os segmentos. Para a linha de panificação, sorveteria, essa linha de saneantes, para a linha de bombons, de balas, essa parte. Então nós vendemos matérias-primas. Sorvete, chocolate. Então nós vendemos essas matérias-primas para fabricar, tá certo? E Química e Companhia vem da minha formação em Química. Então ficou Química e Companhia devido ao Edilberto ser químico e a empresa vender os produtos químicos. Que o seu cliente chegando lá, além de comprar o produto, você como químico ainda dá uma orientação. Com certeza. Para ajudá-lo no seu trabalho, né? Com certeza. Cliente Química e Companhia tem orientação técnica. A gente não cobra nada por essas orientações. E a nossa preocupação é sempre vender matérias-primas de qualidade e que o cliente saia sempre satisfeito. É isso aí. Mais uma marca Química e Companhia registrada através da empresa Leite Marcas e Patentes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Nosso convidado, professor João Hilário, contando sua história de vida e a sua história política aqui no nosso programa, contando suas ações à frente do município. No primeiro bloco, sobre sua história maravilhosa.
Eu tenho o orgulho de tê-lo aqui no nosso programa. Professor, esse processo aí vem aquela política que nós conversamos aí, você passou por todo o grupo estudantil, depois o futebol, aí veio aí a política em 82, né? E você sentou na cadeira no 1º de janeiro de 1983, cadeira da Prefeitura de Barbalha. Aí vamos às dificuldades, até porque eu quero voltar um pouquinho, porque também existia naquela época, quando você criança, tem um ligeiro conto aí de que você era muito amável com as pessoas, principalmente com aqueles menos favorecidos. Se chegou a alguns momentos que as pessoas encontraram. Eu estou lhe tratando com você pelo carinho que eu tenho, assim, viu? Dar até muitas coisas, ajudar aos pedintes, as pessoas menos favorecidas. Você fazia isso quando criança, né? Quando eu era menino, ainda de braço e até um pouco mais de braço, os carregadores, a gente chamava os chapeados, e chapas. Os carregadores, muito amigos do meu pai, da minha mãe. Trabalhadores, pessoas muito simples, né? A gente morava bem perto do mercado público, lá da cidade de Barbalha. Eles me colocavam no tum-tum, nas costas, e andavam comigo, passeavam comigo. Eu não tinha carro, meus pais, mas eles passeavam comigo no tum-tum. Meu pai não se preocupava, minha mãe, porque eram pessoas tão amigas, tão confiáveis e tão amigas, trabalhadores braçais tão fortes e tão amigos, que eles me presenteavam e também para agradar meus pais, que eram amigos dele e tudo. Eles andavam comigo no tum-tum na cidade. E eu, naquela época, já falando com as pessoas, como o que podia. Querendo ajudar. E quando, já garoto, que já batia bola no meio da rua, eu tinha comigo uma coisa de falar com todo mundo. E às vezes, quando eu passava por uma pessoa que não dava tempo de falar, porque falava com uma e não dava tempo de falar com outra, eu corria, rodeava o quarteirão para me encontrar de novo com aquela pessoa com quem eu não falei, só para cumprimentar. Isso é uma honra para as pessoas que recebem, né? Eu sempre fui assim E então, quando às vezes meu pai me dava o dinheiro para a merenda da escola, e no meio do caminho eu dava a pedinte, as pessoas que pedinte e tudo. Quando às vezes não merendava na escola, porque papai dizia: meu filho, se tiver alguém que peça a merenda, você dê. Não dê aos viciados que só vivem pedindo, dê a quem você sente que precisa. Mas não peça a ninguém. Se você não tiver o dinheiro da merenda, não peça a ninguém. Mas ele nunca deixou sair sem o dinheiro da merenda. Mas algumas vezes eu cheguei na escola sem o dinheiro da merenda. E aí ele perguntava: merendou direitinho? E eu dizia: merendei. É um exemplo de vida, mas né? Eu já gostava de dar o dinheiro da merenda a algumas pessoas. Muito feliz com esse ato, né? Uma ação muito prazerosa, né, João? Mas vamos falar aqui de política. Vamos falar de política, porque 82, eu não sei se hoje é mais difícil fazer política do que 82, mas você que estava lá, fazendo um ligeiro comparativo, falar da política de 82 de agora, você acha que hoje seria mais fácil fazer política? Hoje é mais difícil. Ou administrar? Hoje é mais fácil administrar. Mais fácil administrar. Bem mais fácil, mas também é bem mais difícil fazer eleição. Fazer eleição. Participar de eleição. Mais difícil. Administrar é mais fácil, as condições são bem diferentes. São bem mais favoráveis. Em 82, quando você assumiu, 83... quais as maiores dificuldades você encontrou à frente do município de Barbalha? Você recebeu de quem? Eu sucedi um prefeito muito realizador. O doutor Antônio Hinaldo Sabarreto foi um prefeito bastante realizador. Eu assumi no dia 31 de janeiro... naquela época não era 1º de janeiro ainda. De 1983, né? Porque na época dava-se um tempo aos gestores que saíam, dava-se um tempo para eles fazerem a prestação de contas. Eu acho que até deveria ser assim. O balanço ainda, né? anual todo. Agora não. Assume-se no dia 1º de janeiro. Mas eu acho que deveria voltar, João. Do seu ponto de vista, você concorda comigo? Também. Poderia ser. Conta, né, poderia ser, sim. Poderia ser. Deixar para aquele que está recente neófito na cadeira, ter que assumir uma responsabilidade tamanha, né?
de prestar uma conta daquele que deixou. Poderia ser também. Então eu assumi com a seguinte realidade: anos de seca, o município com invasões na feira, dos chamados flagelados da seca naquela época, né? Invasões constantes na feira, com a zona rural sem abastecimento d'água do município. Só havia 2 poços profundos no município, um no sítio Malhada, um no sítio Baixio dos Cordas, e desses poços só funcionavam 2, 3 horas por dia com um chafariz, uma única torneira, um bico pequeno. Os poços, um era a gás, a óleo diesel, e o outro era um catavento, né? E tinha só um biquinho. E o município não tinha água encanada em alguns bairros e também na zona rural. Então, um fato na campanha política, nas minhas visitas à zona rural da cidade, um fato me determinou a fazer abastecimento d'água para a população. Que eu cheguei num sítio em Barbalha, até razoavelmente alto, e lá havia uma família pobre. Encontrei as pessoas comendo em casa com pratinhos de barro, feijão com farinha, sentados no chão, e 2 garotos entre 10 e 11 anos de idade, um casalzinho de irmãos, com os ombros todos machucados, feridos. E eu perguntei por que aquilo, e a mãe disse: porque eles vão buscar água daqui a muito longe, vão buscar água numa cacimba que tem muito longe daqui. E as crianças já submetidas a um trabalho pesado, não é? Um galão de água, um pau com a caixa, com a lata no meio, né? E um pega na frente, outro pega atrás, sempre no ombro, trocando de ombro, os 2 ombros de cada um feridos. E então eu disse à senhora: se eu for eleito, eu colocarei água aqui para a senhora, de graça. Então aquela cena me deixou muito preocupado com aquela situação. E então, quando eu assumi, eu comecei a fazer esses sistemas de abastecimento d'água e transformei a cidade, nos meus 2 mandatos, na mais bem servida de todo o interior do Nordeste em abastecimento d'água rural, e completei as águas nos bairros também. E todo o abastecimento d'água que a prefeitura fez, enquanto eu fui prefeito, foi gratuito para a população. E eu prometi à população que enquanto eu tivesse voz, se dependesse da minha grita, do meu grito, da minha voz, nenhum prefeito cobraria água lá na zona rural de Barbalha. E eu até cometi uma desobediência civil, porque depois que eu saí, um prefeito cobrou a água, e eu disse à população que não pagasse a água na zona rural. E 1 ano depois ele revogou essa lei municipal e a água voltou a ser de graça, porque somente 5% da população, somente 5% pagaram. Esse foi um dos trabalhos mais importantes. Esse foi o que Coloquei mais água gratuita na casa das pessoas, em 80% do município de Barbalha. 24 horas por dia. Zona rural e bairros periféricos da zona urbana que ainda não tinham água. Então, perfurei 26 poços profundos em 24 sistemas de abastecimento d'água. Lembro-me até que na mesma localidade onde aconteceu esse fato dessas criancinhas, no dia da inauguração eu vesti uma roupa nova, fui para lá à noite, quando estava falando ao microfone, quando estava discursando, levei um tremendo banho pelas costas. 2 senhoras com um balde, não é? Chegaram e me deram um banho de água pela alegria de estar recebendo a água. Mas fiquei molhado e fiquei muito satisfeito. Muito feliz, né? Porque foi a sua ação diante desse primeiro... Foi a sua ação nesse primeiro mandato que mais lhe
E comoveu, né? Sim. Porque a água é um líquido tão precioso, tão importante, né? E a época, a ausência desse líquido precioso na casa das pessoas, quer dizer, você vê duas crianças carregando. Eu me lembro muito disso, que eu carreguei muita água na cabeça também. Por isso que tem a cabecinha chata assim. Mas essa ação é de se tirar o chapéu. Quanto em relação aos flagelados da seca, os que invadiam a feira, eu corria para a prefeitura, a feira perto da prefeitura, eu os chamava, né, para a prefeitura e falava para eles, pedia para eles irem ao CSU e lá eu distribuía feiras para eles, tentava acalmar toda a situação. E aí resolvi criar... Não, mas vamos fazer o seguinte, você vai saborear uma água aí, enquanto eu falo do sorvete Mauriti aqui, só te atrapalhando, porque a garganta está te pedindo um pouco de água mineral São Geraldo, né? Deixa eu falar aqui dos sorvetes Mauriti. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Um abraço a todos que fazem o sorvete Mauriti lá na cidade de Mauriti. Um abraço para João, que administra com muita qualidade, com muito respeito, com muito carinho a fábrica dos sorvetes Mauriti aqui. Todo Juazeiro, com esse calor, só dá certo água mineral São Geraldo e sorvete Mauriti, viu? Um só, é impossível. Eu não posso deixar também de abraçar aos amigos que fazem a Crajo Diesel aqui em Juazeiro do Norte. Meu amigo Antônio Peixoto, Daniela e Thales Peixoto, administrando com muito carinho a Crajo Diesel aqui na cidade de Juazeiro do Norte. São os nossos patrocinadores, professor. Enquanto você saboreava essa água aí para você relaxar suas amígdalas, né? As cordas vocais, né? Eu teria que conversar com os meus queridos patrocinadores. Mas, professor, essa ação, você estava falando aí dos flagelados, né? Que eram tantos, né, na época. Em função disso, dessa situação de fome no município, né, eu resolvi criar o primeiro programa Fome Zero do Brasil. Olha aí. Juntamente com a dona Betilde, minha esposa, que era secretária de Ação Social, nós abrimos 72 creches comunitárias no município de Barbalha. 72? Havia 3.080 crianças nessas creches, comendo, se alimentando bem. E muitos pais ainda iam nas creches e muitas vezes se alimentavam. Distribuíamos 800 refeições por dia no CSU. E nós achamos que o restaurante popular é uma novidade, né? Em 82 o professor Junilado já fazia de graça. De graça. De graça para a população. De graça. 72 creches comunitárias e 800 refeições diárias no CSU. E criamos um grupo, a dona Betilde criou um grupo de idosos, juntou 300 idosos que iam ter tratamento médico, odontológico, psicológico, alimentação, lazer lá no CSU em Barbalha. E isso foi assim algo impactante na época. Barbalha ficou sem pedintes na rua. Maravilha. Criminalidade era muito pequena, passava de um mês sem uma pessoa presa na delegacia da cidade de Barbalha. Uma certa tranquilidade social na cidade de Barbalha. Muito importante. E até alguns anos depois, recentemente, eu fui abastecer num posto de gasolina lá em Barbalha, numa localidade lá, e havia algumas pessoas sentadas na calçada. E enquanto o frentista abastecia o posto, abastecia o meu carro, eu desci para cumprimentar as pessoas que estavam em pé na calçada. De repente chegou uma pessoa e me levantou pelas costas.
Me levantou bem alto e eu me assustei no primeiro momento, né? Mas era um rapaz muito forte. Ele disse: João, não tenha medo. Aqui é uma forma de agradecimento. Você está me vendo forte assim? Passei 6 anos do seu primeiro mandato como criança me alimentando do bom e do melhor numa das creches que você montou. Por isso que eu estou forte assim. Eu não tenho dinheiro para lhe agradecer, não tenho. Meu agradecimento é lhe mostrar que estou forte por sua causa e por causa de Dona Betilde. Graças a Deus. Né? Não tem dinheiro que pague. Uma coisa não deixa dessa, de né? emocionar, né? Cada dia que passa, né? É verdade. Estamos conversando aqui com o professor João Hilário Coelho Correia. Ele que veio aqui mostrar um pouco do seu trabalho à frente da prefeitura de Barbalha. Ele que é um grande profissional da comunicação, é nosso professor. Enquanto isso, vamos saborear mais um cafezinho aqui. Aqui eu quero convidar o meu querido professor João Hilário, nosso convidado. Você pode ficar só com a xícara se quiser, fica à vontade aqui, professor. Aqui você manda. Enquanto nós saboreamos um cafezinho aqui, vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural. Mas não deixe de acessar a nossa página, programa cafécomleite.com.br e também o nosso Face. Nesse intervalo, faça isso, daqui a pouco nós voltamos. Estamos aqui com o Léo Guedes para receber o registro da marca Banda Cheiro no Cangote. Ele que é um dos proprietários dessa banda que vem despontando em todo o Nordeste. Aqui eu tenho o prazer, Léo, de entregar aqui o registro da marca Cheiro no Cangote, que você tem um registro daqui para frente por 10 anos, garantido a nível nacional, onde você pode usar com muito orgulho, expor, divulgar com muito orgulho esse nome. E a partir de agora ele é seu durante os próximos 10 anos, garantido pelo governo federal. Quero passar suas mãos e parabenizar por esse registro adquirido, viu? Obrigado, doutor Leite. Para mim é um prazer, né? E uma honra grande estar aqui com o senhor, né? E receber esse certificado que vai dar direito a eu representar minha marca em todo o Brasil. Né? Ô Léo, vocês estão fazendo show? Você me passou aqui agora um CD, né? A gente faz, doutor. A gente já tem um... Esse é o segundo trabalho da gente. A gente vem numa temporada de festa aí, toca mais para a região de Pernambuco, né? Pernambuco, né? Para aqui, essa região aqui, a gente não tinha, né? Mas a partir de agora, né? com essa divulgação aqui, com o registro da sua marca e com a divulgação do seu CD, com certeza... Você espera, né? Com certeza nós esperaremos você aqui, cantando aqui para nossa região do Cariri. Uhum. E para contratar a banda Cheiro no Cangote? Para contratar, a pessoa vai ligar 087, né? Que é o DDD de Pernambuco. Aí o número é 9937 4896. Esse é 9937 4896. Pronto, vamos colocar aí nos caracteres. Esse é o número da TIM, né? Ligou, pode ficar à vontade. 9167 9924. Esse é da Claro. Ligou, fala direto comigo ou com outra pessoa que está lá. E contrata a banda Cheiro no Cangote. E tem uma noite de forró e só alegria. De forró e vaquejada, que a pegada aqui é pesada. É pesada, né? É isso aí. Estamos entregando aí com muito prazer mais esse registro da marca Cheiro no Cangote a Léo, que veio aqui do Pernambuco apenas receber e mostrar o seu trabalho aqui no programa Café com Leite. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Café com Leite, conversando aqui de forma descontraída e maravilhosa com o nosso querido professor da comunicação, da radiodifusão aqui da região do Cariri, professor João Hilário, ele que foi prefeito por 2 mandatos lá na cidade, no município de Barbalha, realizou grandes obras, está aqui confessando para a gente todo esse trabalho maravilhoso que veio à sua frente. Mas antes, eu quero mandar um abraço para Yasmin, a filha de Hélio da Ramagem Cores, que sempre assiste lá programa Café com Leite. Maria Clara, lá na Rua do Horto também, com seus 9, 10 anos de idade, sempre assistindo o programa Café com Leite. Um beijo para você, Maria Clara. Edilson Ourives, lá da Rua Padre Pedro Ribeiro, que assiste o programa Café com Leite. Doutor Luiz Carlos, lá na cidade do Crato, ex-presidente da Câmara Municipal. Márbia do Colégio Pequeno Príncipe. Socorro, Nininha, tia
tia de Rosália, Nininha, tia de Rosália aqui no bairro Socorro, assiste o programa. Regis lá na Avenida Zé de Melo, que assiste o programa Café com Leite, muito obrigado pela sua audiência. Francisco Gomes do Ministério do Trabalho, lá do Crato, sempre ligado no programa, e toda a equipe do Ministério do Trabalho e da Receita Federal, sempre ligados no programa Café com Leite. Manuel Salles, representante aqui de Juazeiro, meu amigo, um abraço para você. Valdemar da Sorvetes Imperial, Cícero Landim lá na cidade do Crato, um abraço para todos vocês, um abraço fraterno do programa Café com Leite, e obrigado, muito obrigado pela audiência. Professor, saúde lá na cidade de Barbalha, quando você estava sentado na cadeira lá, né? Qual a ação principal na esfera da saúde que você executou? Bem, no nosso primeiro mandato, uma cidade ainda um pouco menor, nós tínhamos um programa social de distribuição de medicamentos. Não recebíamos nenhum dinheiro, nenhum recurso para isso. Não havia SUS, não havia o programa Saúde da Família no primeiro mandato. Tudo era bancado pela prefeitura. Então a gente dava, através da Secretaria de Saúde, de Ação Social. A arrecadação era voltada para esses pequenos gestos. Então, né? E a grande parte das obras que fiz foram obras com recursos só da prefeitura, recursos só do município. Não havia grandes convênios com o governo federal, nem com o governo estadual, e as prefeituras tinham que se virar com seus recursos próprios, na maioria das vezes. Então construímos alguns postos de saúde na zona rural e nos bairros periféricos da cidade. Doávamos medicamento, gastávamos muito com transporte de pacientes para a capital do estado, para alguns tratamentos de alta complexidade que não tinham aqui na cidade, que não tinham aqui na região do Cariri. Mas foi no segundo mandato que a gente teve assim, uma obra assim, mais vistosa do ponto de vista físico e também do ponto de vista social, não é? Quando eu estava em campanha no segundo mandato, eu era do PDT, número 12, e a gente colocou no nosso programa de governo 12 pontos para ser feliz, porque o tema do segundo mandato era gente é para ser feliz, não é? E então, nos 12 pontos para ser feliz, que aliás eu cumpri todos, embora tenha sido um mandato muito atribulado, mas eu cumpri todos os 12 pontos, e no meio desses 12 pontos havia o Centro de Saúde da Mulher. Aliás, o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Centro de Saúde da Mulher, que era um local para tratar somente mulher. Na gravidez, na infância, na adolescência. Não. Então, conseguimos um dinheiro em nível federal para o Centro de Saúde da Mulher. Só que uma inflação de 45% ao mês, quando conseguimos o dinheiro, o Ministério da Saúde, conseguimos o dinheiro, enfim, colocamos no orçamento do município, pedimos à Câmara para votar esse projeto. Na época eram 17 vereadores, só havia 7 do meu lado, 10 eram adversários. Então, o dinheiro dava para construir 80% da obra. Mas demoraram aproximadamente 2 meses, pedindo vistas, não vota hoje, vota amanhã, vota hoje, vota amanhã, e eu pedindo desesperadamente à Câmara. A orientação do Ministério era para não aplicar o dinheiro no mercado financeiro, por incrível que pareça, era para construir logo. E a Câmara, infelizmente, me deu muita dor de cabeça nessa época, atrasou. Quando a Prefeitura teve que entrar com 63% dos recursos. O dinheiro federal só deu para construir 47% da obra, mas a Prefeitura bancou a obra e fez o primeiro Centro de Saúde da Mulher do Brasil. Maravilha, né? E antes, quando eu soube que ia assumir o ministro da Saúde, antes disso, eu fui para a posse dele em Brasília. Era o único prefeito do Nordeste presente à posse do ministro da Saúde em Brasília. Aí eu
era o ministro Henrique Santilo, ex-governador de Goiás. Aí eu fui lá e quando terminou, eu mostrei o projeto a ele e disse, e quero convidar o senhor para ir inaugurar essa obra em Barbalha. Ele achou interessante, nunca ouvi falar em Centro de Saúde da Mulher e tudo. Nem tão pouco na cidade de Barbalha. Vai ser o primeiro do Brasil. E quando eu construí, eu convidei. Fui a Brasília fazer outras ações, convidei o ministro e ele veio de Brasília para Barbalha, a único compromisso no Nordeste para inaugurar o Centro de Saúde da Mulher em Barbalha. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de 1994, já no segundo mandato. No segundo ano, no começo do segundo ano do segundo mandato. E coloquei o nome de uma pessoa muito maravilhosa, né? A parteira que me puxou minhas 4 irmãs e puxou mais de 10 mil barbalhenses. Maria Soledade da Silva. Centro de Saúde da Mulher Maria Soledade da Silva. Uma pessoa que nunca teve filhos, mas que fez nascer muitos e muitos filhos, né, de Barbalha, e que era uma pessoa muito simples, muito humilde, que a população chamava de Mãe Su. Já havia falecido, muito simples. Eu coloquei o nome do Centro de Saúde da Mulher Maria Soledade da Silva. Hoje o nome está transformado, é Centro Materno-Infantil, Centro de Atenção Materno-Infantil. Muda só o nome, mas leva o nome dela. E só no primeiro ano de atendimento do Centro de Saúde da Mulher foram 10.500 atendimentos, né? Com advogados, com psicólogos, com médicos, com ginecologistas, com pediatras, tudo, desde a criancinha, mulher, até as senhoras mais idosas. Foi a obra assim, mais vistosa de saúde, né, do nosso segundo mandato. Além do apoio grande, porque tem que ter apoio da prefeitura, dos nossos 2 hospitais. Dos nossos 2 hospitais de Barbalha. Sempre, principalmente naquela época, tinha que ter um grande apoio do município. Na área de saúde, foi isso aí. Mas teve outras ações, por exemplo, construir no primeiro mandato. No primeiro mandato, construir a Câmara Municipal, 14 escolas, não é? No primeiro mandato. Escolas que ainda hoje funcionam lá na cidade de Barbalha. O Cine Teatro Municipal, não é? Voltado que ainda cultura, hoje, né, funciona, voltado para a cultura. Trouxemos pela primeira vez a televisão nacional para a festa de Santo Antônio, né? Conseguimos que o Luiz Gonzaga gravasse a música Festa de Santo Antônio, que ele veio lançar em Barbalha em 1987, não é? E, enfim, algumas obras nesse sentido, no primeiro e no segundo mandato. O primeiro mandato foi uma tranquilidade, em termos assim, porque de finanças. A gente tinha todos os pagamentos em dia. Já o segundo foi bastante atribulado, porque infelizmente deixamos alguns débitos, principalmente também como funcionários. Talvez a grande frustração da minha vida, né, não ter deixado as contas em dia no segundo mandato, em função de sequestros trabalhistas do Ministério do Trabalho, de uma administração anterior, que não compareceu a 90% das reclamações trabalhistas, os mais de 400 demitidos, e a prefeitura arcou com esse enorme prejuízo de 16,5% de toda a sua receita bruta, 16,5% no meu segundo mandato, isso principalmente nos 2 últimos anos, o que me causou essa grande frustração como prefeito, que foi ter deixado no segundo mandato funcionários e alguns prestadores de serviço com pagamento atrasado. No primeiro mandato, que não havia esses sequestros trabalhistas, deu para se sair bem. Pagava o mês dentro do mês. E ainda entreguei ao prefeito que me sucedeu, no dia, entreguei um saldo de 14.123.000 cruzados novos na prefeitura, no primeiro mandato. Na época, nesse segundo mandato, você realizou algum concurso para servidores? Não? Fui o primeiro prefeito do Cariri a realizar concursos. Concurso para o município, para
a educação, que era a maior parte do município, né? Não é? Hoje, quando eu passo nas ruas em Barbalha, tem até professores já aposentados e às vezes pessoas maravilhosas, muito simples, me abraçam. Agradeço a você, João, pelo meu emprego, pelo meu emprego, me aposentei como professor da prefeitura. Agradeço a você que me assegurou o meu emprego, que ninguém podia tirar e ninguém tirou. Mas é apenas a generosidade das pessoas, porque na verdade prestaram o concurso, fizeram o concurso, mérito ficaram seguros, né? mérito das pessoas, né? Mas as pessoas são tão pelas generosas, ações, né? que até fazem isso. Muitas pessoas me agradecem. João, estou aposentado, estou aposentada, graças ao concurso que você fez e ninguém me tirou mais. Nenhum partido A, partido Porque B me isso tirou. tem essa questão, apesar das pessoas serem méritos seus, né? Adquirirem um emprego através de um concurso público, mas aquela oportunidade lhe foi ofertada à época, então existe esse, eu acho que sim, muito bem agradecido por essas ações, né? Professor, rapaz, essa conversa gostosa, mas eu queria assim fugir um pouquinho ainda, só para voltar, porque a produção está me reclamando ali do tempo, rapaz, e eu fico com raiva da produção, viu? Mas tenho que admitir, temos que respeitar, né? Então me deixa voltar aqui um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre comunicação, rapaz. Eu sou um fã seu, eu sou um aprendiz do seu trabalho e eu queria que você me dissesse como é que você vê, fugindo um pouquinho aqui da política, como é que você vê os comunicadores, os radialistas, essa turma, como é que você vê esses jovens entrando aí nos meios de comunicação e fazendo rádio, fazendo televisão? Eu vejo com muito boa perspectiva, e eu recomendo que as pessoas ingressem na comunicação, porque uma certa vez, há muitos anos, me procurou um pai de um jovem e me dizia, isso aconteceu também em prefeitura, mas me dizia o seguinte: João, vê se você arranja um emprego para esse rapaz na rádio, que esse rapaz não quer fazer nada, não se interessa por nada na vida e tudo. Vê se você arranja um emprego aí na rádio, pode até ser que ele, na rádio, ele faça alguma coisa, tudo. E eu possibilitei aquela pessoa conseguir um emprego no rádio. E aquela pessoa foi bem, não é? Mas só lamentei a visão, não é? Que uma pessoa arranjar um emprego de rádio, não queria fazer nada, arranja um emprego aí de rádio. Mas acho que o emprego na comunicação, não apenas a questão do emprego em si, mas o trabalho do comunicador da comunicação, ele é importantíssimo para as pessoas, para uma cidade, para uma comunidade, para um estado, até para um país. Importantíssimo. Porque o comunicador deve ser um formador de opinião e deve ser um orientador da população. Deve ser uma pessoa para entreter, para orientar, para atualizar, para direcionar e até redirecionar a população no melhor sentido possível. Não é? Por isso que, no meu entender, o comunicador ele deve ser... Não é necessário que seja uma pessoa inteligente, mas deve ser uma pessoa com bom conhecimento, com bom vocabulário. Não é preciso ser um vocabulário numeroso, mas com correção, porque se ele é um comunicador que fala bem a língua, ele está ensinando português ao público. Se ele é um comunicador que demonstra conhecimento, ele está ensinando conhecimento ao público. Se ele é um comunicador que defende as coisas da sua cidade, da sua região, ele está ensinando também ao público a defender a sua cidade, a sua região. Então, é muito importante. E o Cariri desponta como um celeiro de ótimos comunicadores. E, aliás, sempre foi assim. Mas essas novas gerações que estão chegando também estão se dando
maravilhosamente bem ao microfone, no rádio, principalmente, na televisão também. E o Cariri hoje desponta como uma das melhores regiões do país em comunicação. Manda um recado para todos aqueles, inclusive para mim. Primeiro, a rádio e também televisão aqui, acho que são as únicas empresas onde as pessoas vão trabalhar até de graça. Pode ter certeza disso. Porque prazeroso, né? É prazeroso. É bom falar ao microfone. Não é? É bom comunicar-se. Não é? Ter as pessoas à sua frente. Não é a sua frente pessoalmente, mas talvez a frente do rádio. Então, ali a sua frente ao seu som. Não é? Então, muita gente se afeiçoa disso. Tem até o caso, quando eu fazia a seleção para a Rádio Setama de Barbalha, chegou um rapaz para fazer um teste e eu achei impressionante o rapaz. Ele tinha um texto para ler e eu fui para o outro lado do aquário da rádio, né? Fui para a técnica, ele ficou no estúdio e tinha um texto para ler e ele falou muitas coisas. E eu pedi ele para ler o texto. Aí voltei e ele falou outras coisas. Só depois da terceira vez é que eu descobri que ele não sabia ler. Mas sabia falar, sabia dizer, né? Tinha uma voz boa e era desenvolto ao microfone. É a paixão. Mesmo sem saber ler, queria ser locutor de rádio. Todos nós temos uma qualidade. Não é possível que alguém não tenha uma qualidade, né? Para cada um dentro dos seus limites, né, professor? É isso aí, olha, para fazer um programa Café com Leite com o professor João Hilário, eu teria que fazer ele como professor, outro como comunicador, outro como comentarista de futebol, outro como político, outro como amigo, outro como poliglota, outro como etc, etc, etc. Mas infelizmente nós procuramos resumir aqui, mudando de assunto, para levar você ao seu conhecimento, nosso querido telespectador, um pouco da história desse nosso querido professor João Hilário. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Espero mais e várias vezes aqui com a gente. Muito obrigado a você, Leite. Eu faria um programa de rádio com você para denotar a sua generosidade ao falar todas essas palavras que você disse a meu respeito. Eu não as mereço, são fruto apenas da sua amizade, da sua consideração pela minha pessoa e da sua imensa generosidade. Parabéns pelo seu programa, pela sua simpatia, pela sua empatia com o público, né? E pelo propósito do seu programa. Você enobrece a nossa televisão, a nossa imprensa com o seu programa. Eu sou um grande admirador de sua pessoa e o digo aqui ao microfone, às câmeras e também pessoalmente, sempre que o vejo, né? Todas as vezes que o vejo. Muito obrigado aos seus telespectadores pela paciência de assistir à minha entrevista, né? Eles que são tão fidelizados no Café com Leite. E eu sou, como digo, um entusiasta dos valores individuais e coletivos da nossa região do Cariri, como sou entusiasta do seu trabalho, de tudo que você faz profissionalmente e de tudo que você faz também agora na imprensa caririense. Muito obrigado ao nosso amigo Leite. Muito obrigado mais uma vez, professor João Hilário. Ficamos por aqui. Terça-feira estaremos de volta nesse mesmo horário aqui na TV Verde Vale. Um abraço a todos e até lá.